Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Bom dia, meus portáteis. Bom dia, meus consoles de mesa. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí, cara? Aqui é o Ninos. Hoje tá bem frio, mas eu vou gravar esse episódio antes de morrer congelado. E hoje, velho, eu queria contar pra você uma história muito louca, que é sobre o dia em que o meu Xbox virou um PSP. Pois é, mano. Não, eu não estou com o cérebro congelado ainda, cara. Eu vou contar essa história. Quando eu era moleque, lá no comecinho dos anos 90, né? Surgiu a quinta geração de videogames. Que eu já falei sobre isso, a importância dessa geração de videogames lá no episódio sobre as revoluções dos videogames, né? E essa geração foi uma das gerações mais importantes, se não a mais importante de todas, porque foi a geração que popularizou o 3D nos videogames, que era o PlayStation 1 e o 64, né? E apesar do 64 ter sido um console interessante, né? Ele veio um pouquinho mais tarde do que o PlayStation, né? Mas não adianta, cara, o PlayStation ele dominou tudo, né? E desde então sempre foi assim, né? Então, o meu sonho, como de todas as crianças daquela época, era ter um PlayStation 1, né? Sempre foi ter um PlayStation 1. Mas eu só fui ter o PlayStation 1, como eu já contei, muitos anos depois, quando o PlayStation 2 já era meio velhaco já, né? Então o PlayStation 1 estava mais barato e minha mãe me deu de aniversário e eu amei demais o PlayStation 1, né? Tá lá no meu top 3, episódio top 3 de videogames mais importantes da minha vida e tal. Um console maravilhoso, né, mano? Então, naturalmente, quando o PlayStation 2 foi anunciado, né? Ele era imediatamente se tornou meu próximo objeto de sonho, assim. E de todo mundo também, cara, não só criança mais, mas no PlayStation 2 eu senti que começou a ter aquela mudança do mercado de games, né? Porque o PlayStation 2 começou a ser cobiçado também por muitos adultos, cara. Eu me lembro disso, assim, as pessoas mais velhas, né, queriam um PlayStation 2 e tudo mais. E assim, o PlayStation 2, se o Play 1 já parecia algo é, distante, né, algo difícil de conseguir, o PlayStation 2 pra mim naquela época ele parecia algo inalcançável, cara. Ele parecia ser um negócio assim divino que vinha direto do panteão dos deuses, assim, sabe? Somente algumas pessoas muito afortunadas conseguiriam ter um Play 2, né? Tanto que eu só fui ter meu Play 2, acho que foi em 2010, cara. 2009 eu fui ter meu Play 2, pra você ter uma ideia, né? E de novo, assim, eu me diverti muito com o meu Play 2, mas vou voltar um pouquinho no tempo porque eu já tô passando adiante, né? Bom, então, eu quero que você volte comigo lá no finalzinho dos anos 90 ali, 99, 2000. Então, cara, eles estavam anunciando, já estava em todas as revistas, né? Em todos os lugares já estava anunciando ali o começo da próxima geração, né? O PlayStation 2 já tinha soltado fotos do videogame, né? Os specs dele já tinha saído, tudo. E tinha recém anunciado ali o GameCube. A Nintendo tinha acabado de anunciar o seu GameCube que naquele momento assim passou meio que batido por mim assim, não dei a mínima pro GameCube porque além da Nintendo estar vindo do 64, que era um videogame que eu considerava um brinquedo, o GameCube ele reforçou muito essa ideia de brinquedo, né? De jogo para criança, né? Family friendly. E quando eu vi o design do Play 2, por exemplo, eu fiquei louco. Parecia um servidor, assim, um negócio futurista, né? Para adulto mesmo. Um design bem sóbrio, assim. Quando eu vi o GameCube, eu falei, cara, que isso? Um fogãozinho da Barbie, mano? Que negócio ridículo. Tem uma alcinha para você carregar, que nem uma bolsinha. Que bagulho tosco, né? Então eu não liguei pro GameCube, ninguém que eu conhecia pirou no GameCube assim, porque a gente tava na pré-adolescência, cara. A gente queria coisas radicais, não queria brinquedo. E aí, a Microsoft anunciou que entraria no mercado de consoles de videogames com o seu Xbox, né? E o Xbox, cara, ele meio que era um negócio misterioso assim pra mim. Eu não entendia direito qual que era a pegada do Xbox. A galera falava que era um PC que você ligava na TV e tal. A galera falava que era um videogame super poderoso, mas não sei, eu não ligava muito pro Xbox. Ele passou meio que por baixo do radar, assim, sabe? Tanto o meu como o da maioria dos meus amigos, né? Pois bem, então continuamos ali todos obcecados pelo Play 2, né? Como que seria tal. E assim foi passando o tempo. Até que o Play 2 ele foi lançado. E aí ele chegou nas locadoras da minha cidadezinha lá, cara. E aí a gente começou a ter os primeiros contatos com o PlayStation 2, né? Aí assim a gente viu
a máquina que era o PlayStation 2, né? A evolução brutal do PlayStation 2 pro PlayStation 1, né, cara? De 32 bits para 128 bits de processamento, uma diferença astronômica, assim. E eu me lembro de ver, como eu contei no episódio do Devil May Cry, né? Eu me lembro de jogar o Devil May Cry nos primeiros dias de lançamento, assim, na casa do meu amigo, e eu achava aquilo ali, cara, a coisa mais realista, assim, que a gente poderia atingir como humanidade, sabe, nos videogames, né? Até que eu joguei um Xbox. Pois é, aí tudo mudou, cara. Bom, teve um belo dia que eu cheguei na locadora do Eduardo, lá na Super Games, cara. E, como eu já contei em algum episódio, acho que no episódio sobre ser um fã de Xbox, eu comentei que eu cheguei na locadora do Eduardo para jogar e ele tinha colocado a maior TV que ele tinha, que era uma TV de 29 polegadas, na porta da locadora virada para a rua com um volume bem alto, com o Xbox rodando o jogo Halo, né? E aquilo ali, assim, derreteu o meu cérebro, mano. Porque o Halo, assim, ele era um bagulho muito impressionante, mas muito impressionante, assim. Muito, muito impressionante, porque eu acho que o jogo de tiro mais avançado que eu tinha jogado até aquele momento ali, cara, acho que foi o GoldenEye ou o Perfect Dark, né? Então, quando eu vi o Halo rodando, cara, naquela TV grandona ali, né? Na época era uma TV grande, 29 polegadas, né? De tubo ainda. E aí, embaixo da TV, aquele console gigantesco, com um círculo verde no meio do console, um controle enorme com aquele círculo verde do Xbox no meio do controle, tudo gigantesco. Me impressionou muito aquilo, cara. Muito, muito, muito. E aí eu falei pra ele, pô, preciso jogar isso aqui, né? Falei, coloca aí uma hora desse ralo aí pra gente ver qual é que é. E aquilo mudou tudo, assim. Mudou tudo, tudo, tudo. Eu sempre, como eu disse já 1000 vezes, eu sempre gostei de ficção e jogo de tiro sempre foi o meu tipo de jogo favorito, né? Então o Halo ele trouxe tudo que eu sempre sonhei, cara. Um jogo de tiro maravilhoso de se jogar, perfeito, com inimigos inteligentes, inimigos diferentes, com armas que eu nunca tinha visto, veículos diferentes que você podia pilotar também, aquele gráfico maravilhoso, né, cara? Você podia jogar a campanha sozinho, podia jogar a campanha com um amigo, né? Cara, o Halo ele mudou a minha percepção de videogames, assim. E aí todo aquele hype que eu tinha pelo PlayStation 2 se transformou no hype pro Xbox, assim. Eu, a partir daquele dia, eu falei, cara, eu não quero mais saber de PlayStation. Pra mim, só Xbox a partir de agora, assim. Eu preciso ter um Xbox, cara. Só que, mano, se o PlayStation 2 já era caro, o Xbox, mano, era impossível. Tô falando lá em 2001, né? Então, assim, eu pensava em planos, como que eu poderia fazer pra ter um Xbox, sabe? Tentava fazer, tipo assim, ó, cortar a grama da galera, da vizinhança, ajudar minha mãe em casa e juntando dinheirinho. Mas, mano, não gastava o dinheiro da merenda, sabe? Assim, tudo o dinheirinho que eu ganhava, eu parei de gastar na locadora, eu começava a tentar guardar, mas era impossível, porque o videogame custava, sei lá, cara, R$ 1000 na época e eu tinha, sei lá, R$ 5 guardados. Ia ser impossível. E aí, todo Natal, todo aniversário, minha mãe falava, e aí, o que você quer ganhar de aniversário? E eu falava, um Xbox, né? E na nossa cidadezinha, cara, pra você ter uma ideia, a única loja que trazia o videogames, né, do Paraguai ainda, naquele esquema assim por baixo dos panos, né, era uma lojinha que se chamava Cesar World, cara. Então a gente ia lá na Cesar World e tal, e pra ver se o videogame abaixava de preço e não abaixava, né? Todo ano a gente ia lá. E minha mãe falava, ó, esse ano eu não vou conseguir te dar um Xbox, tá? Mas eu vou te dar, e, sei lá, me dava um hominho que eu queria, me dava, sei lá, algum brinquedo, alguma coisa que eu queria, ou já tava na época da pré-adolescência ali, me dava tipo assim, um pacote de história em quadrinho do Conan, que seja, né? E beleza, cara, tranquilo, né? Não ligava muito assim. Mas o Xbox ele sempre ficou no fundo da minha mente como um sonho, aquela coqueluche mesmo, aquele negócio inatingível, né? Então, 2001 eu pedi, não consegui ganhar, né? 2002 também, mãe, queria tanto um Xbox esse ano, né? Ah, eu vou ver se eu consigo comprar e tal. Mas não tinha crédito naquela época, minha mãe não tinha crédito, então não tinha como comprar à vista, mano. Era muito dinheiro. Então em 2002 também não conseguiu. Aí em 2003, o que você vai querer esse ano? Pô, eu quero Xbox e tal, né? E não conseguimos em 2003 também, né? Nem em 2004, nem em 2005, nem em 2006, nem em 2000. E eu fui ter meu primeiro Xbox lá em 2007, mano. Que já aí já era o Xbox 360, né? Mas, antes da gente chegar lá na frente, vamos voltar, né? E aí, cara, então os anos foram passando e eu fui percebendo que eu não ia ter um Xbox, né? Então o máximo de contato que eu tinha era na locadora do Eduardo, de vez em quando eu jogava lá, ou às vezes jogava na locadora do Eros, né? Na Eros Games lá também, que era na mesma rua. E assim eu fui tendo meu contato com o Xbox, né? E cara, o Xbox ele só foi com o tempo, conforme o tempo foi passando, ele só foi ficando mais e mais hypado na minha mente. Por quê? Porque nessa época eu tinha um Dreamcast, né? Eu tinha um Dreamcastão usado, amava meu Dreamcast.
E quando o Dreamcast morreu, quando a Sega matou o Dreamcast lá em 2000, né, finalzinho de 2000 ali, basicamente o Xbox ele virou como se fosse o Dreamcast, né? Ele deu uma continuidade, um respiro ali pro Dreamcast. Tanto que até hoje, cara, eu digo que o Xbox ele nada mais é do que um Dreamcast 2, sabe? Então, muitos dos jogos ali que tinham pro Dreamcast foram relançados, melhorados pro Xbox, ou tiveram suas continuações no Xbox. Como, por exemplo, né, eu já comentei que eu jogava muito Unreal Tournament, né, no Dreamcast, que eu amava, acho que era o jogo que eu mais jogava no Dreamcast. Então a gente teve a continuação dele, que era Unreal Championship para Xbox. O próprio Unreal mesmo, né, o primeirão de PC, teve uma continuação Unreal 2 para Xbox também, né. O Jet Set, que eu adorava, Jet Set Radio pro Dreamcast, que eu amava, teve uma continuação pro Xbox. O Crazy Taxi, que eu amava, teve uma continuação pro Xbox, né. Sem contar os exclusivos, né. Lá na locadora do Eduardo, um dos jogos que eu mais jogava era um jogo de lançamento do Xbox chamado Dead to Rights, que era basicamente um Max Payne do Xbox, assim, em terceira pessoa, que você atirava com bullet time e tal, um jogo bem violento. Eu adorava, adorava, adorava aquele jogo, cara. E claro, o Halo, né, que sempre foi meu jogo favorito. E aí, lá em meados de 2004, eu acredito, né, foi anunciado ali, 2003, 2004, o Halo 2 ia sair para Xbox, cara. E ele ia poder jogar online, na live, tudo. E, nossa, eu fiquei louco com aquilo. E aí eu me lembro que esse moleque, esse japonês, que tava na minha sala de aula, ele apareceu com uma revista, uma EGM. E a capa, a matéria de capa da revista era tudo sobre o Halo 2, cara. Era uma matéria gigantesca dentro da revista. Várias páginas com muita informação sobre o Halo 2, com fotos e tudo, assim. E esse menino, ele era super escroto, mano. Super escroto, assim. No episódio do Neo Geo você vai entender mais, né? Mas aí ele não deixou eu ver a revista, claro. Ele era esse tipo de moleque, assim, sabe? Só ele tinha e era isso aí, você não ia ver. E ele sabia que eu amava o Halo 2. E eu ficava implorando pra ele, por favor, cara, deixa eu ver a revista, por favor, deixa eu ler a matéria. Não, 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 não vai ler, a revista é minha, não sei o que. Bem tipo Kiko, né? Ele era tipo Kiko, tá ligado? Então eu não consegui ler a matéria, eu fiquei, cara, nossa, eu fiquei muito chateado, assim. Eu queria tanto ler, né, saber mais sobre o jogo. Mas, né, enfim. E aí o tempo foi passando, cara. E eu lá, né, fissurado ainda no Xbox. De vez em quando ia na locadora, chegava com um jogo novo, eu jogava e tal. E aí, em 2005, cara, minha mãe me pergunta, né? E aí, filhão, o que você vai querer aí de aniversário? Ainda quer um Xbox? Falei, claro, né? Em 2005, o Xbox 360 foi lançado, né? E eu falei, pô, claro, eu adoraria um Xbox, mas eu ainda queria o primeiro Xbox, porque o 360 era caríssimo, velho. Nem tinha chego ainda, né? Ninguém tinha ainda e tal. Era um videogame muito caro. Então eu ainda sonhava em ter o primeiro Xbox e ele já tinha baixado bem o preço, né? Teoricamente ali, porque já estava saindo o 360, então o preço dele já tinha caído e já tinha o desbloqueio para ele também. Então eu falei, pô, sim, ainda gostaria de ter um Xbox, né? E ela falou, então, ó, esse ano eu acho que eu consigo comprar pra você, né? O preço já baixou, tal, né? Acho que dá pra gente ver. Aí ela falou assim, ó, só que eu preciso parcelar ele, não dá pra comprar à vista. Então, a mãe precisa ir pra Sorocaba, resolver uns negócios de trabalho. Vamos comigo. E aí, assim, Sorocaba, deixa eu explicar pra você, cara. Pra quem cresceu no interior, no estado de São Paulo, na região ali próxima a São Paulo, em cidadezinhas do interior, Sorocaba era meio que uma meca, assim, sabe? Era onde a gente ia nos feriados, nos finais de semana, porque é onde tinha shopping center, né? Onde tinha cinema, onde tinha McDonald's. E pra mim, é onde tinha a World Games, cara. A World Games, ela era uma locadora de videogame que você podia jogar por hora nas máquinas lá nos videogames, ou você podia alugar jogos também pra jogar em casa, né? E era o meu rolê, assim, ir pra World Games, sabe? E a World Games, cara, ela existe até hoje aqui em Sorocaba. Ela é muito menor, o escopo dela é muito menor, né? Você já não tem mais videogames pra jogar, é só locação. Mas ela ainda persiste lá bem na área nobre aqui de Sorocaba. E de vez em quando, cara, ali muito de vez em quando, uma vez por ano, assim, a gente tá passando na frente, eu entro na World Games pra relembrar aqueles momentos de nostalgia, né? Então, se você vem pra Sorocaba, acho que você tem que fazer uma peregrinação na World Games, cara, porque ela segue aí firme e forte lutando, né? Mas enfim, então, a minha peregrinação era ir na World Games. Daí a minha mãe falou assim, olha, então a gente vai pra Sorocaba, eu resolvo as coisas que tem pra resolver, a gente almoça lá no McDonald's no shopping, que eu sei que você gosta, e depois a gente vai na World Games. E aí a gente vê lá se eles parcelam, como é que é, os valores lá e tudo mais. Mano, assim, eu devia ter uns 15 anos, eu não dormi, cara. Nessa noite eu não dormi, assim, esperando ansiosamente pra ir pro dia seguinte, sabe? Acordei ainda bem cedo, assim, falei, vamos, 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 né? Aí fomos e tal. Minha mãe resolveu o que tinha que resolver e fomos pra World Games, cara. Eu não conseguia, assim, acreditar, cara. Eu não conseguia me controlar de emoção, assim, de verdade, cara.
né? Que finalmente, talvez eu tivesse um Xbox, podia até sair dali com o Xbox, né? E legal. Aí chegamos lá, em 2005, então entramos na World Games. E aí, cara, a gente, né, minha mãe conversando com o rapaz lá do balcão, olha, a gente veio ver o Xbox, queria saber se você tem um Xbox. Aí o cara falou, não, o Xbox ainda não chegou. Daí eu falei, não, não é o 360, é o primeiro. Daí ele falou, ah, sim, a gente tem acho que uma unidade na loja, né? Então eles tinham um Xbox na loja. E aí eu lembro, cara, como se fosse hoje, assim, o cara foi meio que pro fundo da loja e voltou com aquela caixa do Xbox, assim. Nossa, mano, eu tremia, assim, sabe? Eu não conseguia acreditar. E aí minha mãe, eu lembro da minha mãe, assim, conversando com ele, vendo como é que poderia facilitar o pagamento, né? Se parcelava, tal, não sei o quê. Enquanto ela conversava com o cara, eu conversava com o outro vendedor, né? Falando pra ele, nossa, eu não acredito, meu sonho sempre foi ter um Xbox, não sei o que, tal. E a gente ficou trocando ideia sobre isso, né? E aí minha mãe chegou assim e falou, bom, então é isso, né? Acho que vamos conseguir levar, a mãe conversou aqui, vamos conseguir parcelar, e eu não acreditava, assim, cara. E aí, o inesperado aconteceu. Ficamos ali conversando com o dono da locadora e com o vendedor. E aí o cara falou assim, o dono da locadora falou assim, olha, posso dar uma ideia pra vocês? O Xbox, ele é legal, só que ele tá saindo de linha, né? Já era 2005, ele falou, não vai fabricar mais, você não vai ter mais jogos, né? Então ele já é um sistema que tá ficando ultrapassado. Tá chegando 360 agora, né? A gente vai receber ele logo logo. Mas acabou de chegar pra gente, a gente tem uma unidade só na loja, que é o PSP. Eu falei, PSP? Aquele portátil? Ele falou, sim, é o portátil da Sony. E eu nunca tinha visto, né, um PSP, assim, eu sabia da existência dele, mas eu nunca tinha visto. Na minha cabeça eu imaginava que um portátil era tipo um Game Boy Color, cara, era aquilo que eu imaginava. No máximo um Game Boy Advance ali, né? Era uma coisa bem simplesinha, Super Nintendo ali e tal, né? Ele falou, ó, vou mostrar pra você. E aí ele pegou o PSP. A hora que a gente viu aquele PSP, mano, eu não sei, cara. Tipo assim, foi a coisa mais linda que eu já tinha visto, assim. Porque o design do PSP era um design lindíssimo, mano. Lindíssimo mesmo. Não parecia um brinquedinho, né? Igual os portáteis da Nintendo, assim, cara. Parecia, sei lá, um celular, uma coisa de adulto, super high-tech. Ele era brilhante, aquele preto brilhante, assim. Bonitão, imponente. E ele tinha uma tela enorme, cara. Enorme. E aí o cara ligou o PSP. E a hora que ele começou a mostrar os jogos, cara. Ele me mostrou, acho que o Tony Hawk rodando. Eu lembro que na loja tinham dois jogos. Tinha um jogo do Tony Hawk e tinha um Need for Speed que era tipo um Need for Speed Underground, assim. E a hora que ele colocou os jogos pra rodar e me deu o negócio na minha mão, cara, que eu vi aquela tela, assim. E eu lembro do cara falando assim, é tipo um PlayStation 2, só que portátil, cara. Então você vai poder jogar os jogos de Play 2. Ele roda os jogos de Play 1, todos os jogos de Play 1 também e tal, né? E você pode levar pra qualquer lugar, cara. E naquela época, em 2005, né? Tava na onda dos gadgets, cara. MP3, MP4, né? Os smartphones ainda não tinham sido lançados, né? Então a ideia de você poder assistir vídeo, né? Porque ele falava assim, eu lembro que o cara falou, ó, inclusive ele vem com um filme do Homem-Aranha 2, cara, completinho pra você assistir, inteirinho, com qualidade de DVD. Mano, aquilo explodiu a minha cabeça. Eu falei, como assim você consegue assistir um filme num portátil com qualidade de DVD? E ele colocou o DVDzinho pra gente assistir, o disquinho, ele mostrou, ó, tá vendo? É como se fosse um mini DVD, assim, não é um cartucho mais. E aí ele colocou o filme pra assistir, assim, cara, eu e minha mãe ficamos assistindo aquilo, minha mãe amava filmes, né? Ficamos louco, cara. E ele falou, você consegue conectar na internet, você pode surfar na internet, você pode assistir filmes, você pode jogar os jogos qualidade de Play 2, tem jogos de Play 1, nele você pode rodar toda a biblioteca de jogos do Play 1. Tem também música, você pode ouvir músicas MP3. Você pode até comprar uma câmera que a Sony vai lançar e transformar ele numa máquina fotográfica. Então o PSP, cara, ele era tudo em um, assim. Ele era o smartphone antes do smartphone, ele só não fazia ligação ainda. Mas ele faria mais pra frente com o Skype, mas naquela época a gente não sabia, né? Então o PSP, cara, ele foi um negócio assim que revolucionou muito, assim. Muito, muito, muito mesmo. Né, pra quem não pegou aí a época do PSP, cara, era como se fosse um smartphone antes dos smartphones. Então, antigamente, por exemplo, se você quisesse tirar uma foto, você tinha que ter uma câmera digital, que era caríssima. Consumia 20 pilhas por minuto. Né? Ah, não, eu quero ouvir música. Você tinha que ter um Discman, cara, ou um MP3. Né? Também consumia pilha pra caramba, tal. Eu quero assistir um filme portátil, assim. Não existe isso, cara. Não tem como você assistir um filme portátil. Não existe, não tem como. E o PSP ele trouxe aquilo. E eu fiquei louco, assim, cara.
E aí eu lembro que eu joguei o Tony Hawk, joguei o Need for Speed assim, e ele falou, tá vendo? É o gráfico do Xbox aí que você quer, só que na tua mão, mano. Você pode levar pra onde você quiser e tal. E eu lembro que ele vinha com um disco de filme do Homem-Aranha, um jogo à escolha, né? E ele vinha com uns fonezinhos também de ouvido, assim, da Sony, que tinha um controlinho pra você pausar, dar play, tudo. Ele era muito high-tech, cara, muito avant-garde, assim, sabe? Muito à frente do tempo dele, assim. E aquilo ali me chacoalhou muito, cara. E aí eu fiquei, assim, tipo, mexido mesmo, cara. Eu falei, pô, peraí. Então eu tenho que escolher agora entre o console que eu sempre sonhei, mas que é um console moribundo, que já tá morrendo, que tá acabando, um console defasado, ou eu posso pegar um videogame no lançamento, no dia do lançamento quase, e ter toda aí uma biblioteca de games por anos e anos ainda de lançamentos, né? E aí eu fiquei muito indeciso, eu olhei pra minha mãe assim, falei, mãe, não sei e tal, o que que eu faço? Ela falou, olha, pega esse PSP, ele parece ser muito mais legal, porque quando a mãe viajar você pode levar ele junto, você viaja com a mãe, porque naquela época minha mãe trabalhava muito fora e eu ficava com ela no trabalho, né? Porque eu não tinha com quem ficar às vezes, ou não queria ficar sozinho em casa por muitos e muitos dias, então eu ia com ela e eu ficava desenhando, assistindo TV e eu poderia ter um videogame ali, né, cara? Então aquilo fez uma diferença muito grande pra mim, assim. Então a gente foi pra buscar o Xbox e saímos com um PSP, cara. E foi assim que o meu sonho de ter um Xbox se tornou um PSP, mano. E foi um momento muito legal, assim. Eu peguei o Need for Speed Underground, porque eu gostava de jogo de corrida, apesar de gostar de Tony Hawk, né? Eu falei, vou pegar o jogo de corrida mesmo. Então eu saí de lá com o PSP na caixinha, tudo, aquele primeiro modelo de PSP, né? O PSP 1000, com o jogo Need for Speed Underground. Aí eu lembro que tinha um outro disquinho que era com vídeos de demonstrações de jogos, com vários videoclipes musicais, trailers de filme, e o filme do Homem-Aranha também. Então, eu já voltei pra casa assistindo o filme do Homem-Aranha, foi muito legal, assim, muito legal, né? Só que o PSP naquela época, por ele ser muito lançamento, ele não tinha destravamento ainda, ele era travado, né? Ele vinha com um cartãozinho de memória de 32 MB dentro do PSP para você colocar algumas músicas ou fotos ali e tal, mas era isso, né? Então, eu fiquei jogando Need for Speed por meses, até que enjoou, né? Não queria mais jogar e tal. E aí, meio que eu guardei ele numa gaveta, porque a gente não tinha dinheiro para comprar jogo. Na cidadezinha onde eu morava não tinha jogos para alugar de PSP, então ele foi pra gaveta, cara. E aí eu lembro que eu me arrependi muito assim, falei, putz, deveria ter pegado o Xbox, né, cara? Que droga e tal, porque o Xbox já tinha destravamento e tudo mais, né? Poderia ter uma grande biblioteca de jogos, que foi que eu fiz, né? Mas então o PSP ele ficou largado numa gaveta. Eu lembro que eu colocava tipo assim, 5 músicas nele, MP3 pra ouvir, não cabia mais do que isso. E é isso assim, às vezes eu ligava ele, ficava mexendo no menu, guardava de volta na gaveta, porque não queria mais jogar o Need for Speed, né? E o Need for Speed era lindíssimo, cara, era um jogo muito legal, mas eu já tinha jogado 1000 vezes, né? E nenhum amigo tinha PSP naquela época na cidadezinha, então não tinha com quem trocar jogo, emprestar, nas locadoras não tinha, né? E foi pra gaveta. E aí, em 2007 para 2008, a gente mudou pra cidade grande. Mudamos pra Sorocaba, né? E aí, em 2009, eu entrei na faculdade. E em 2009, cara, saiu. Acho que em 2008 ou 2009 já tinha o desbloqueio pro PSP. E aí, minha mãe perguntou de novo o que você quer de aniversário. Eu falei, mãe, eu queria desbloquear o PSP. Então eu lembro que para desbloquear o PSP, se você comprasse um cartãozinho de memória do cara da loja mesmo, ele desbloqueava de graça. E aí, minha mãe me deu R$ 90, que era o preço de um cartão de memória piratinha, que não era o cartão oficial da Sony. Era R$ 90 um cartão de memória de 8 GB, cara. Pois é, 8 GB em 2009, mano, era, sei lá, 80 GB hoje, tá ligado? Era bastante espaço, né? Então, pra quem tava com 32 MB no PSP, de repente ir pra 8 GB, então eu destravei o meu PSP, fui nessa lojinha no centro de games, o cara destravou pra mim, já colocou alguns joguinhos no cartão, e aí, mano, aí que eu finalmente entendi o que era ter um PSP, foi aí que tudo mudou, cara. Porque daí eu pude jogar o meu PSP de verdade, eu pude aproveitar ele, né? Porque não tinha jogos, de repente eu tinha todos os jogos que eu queria disponíveis na minha mão, assim, sabe? E aí, cara, eu aprendi, eu levava ele pra faculdade, né? E eu aprendi a baixar jogos na internet, né? Naquela época a gente tinha uma internet de 1 mega ou 2 megabytes, né? E eu aprendi a baixar jogos pela internet e gravar no CD. Eu comecei a fazer uma biblioteca de jogos de PSP, gravava nos CDs pra deixar armazenado, pra não ocupar espaço no HD, né? E aí, mano, eu levava ele pra faculdade. Quando ia viajar, eu levava ele. E aí eu baixava os episódios do Bleach, do anime Bleach, que eu gostava, e assistia anime nele, cara.
né? Então eu ouvia a música, ele se tornou um companheirão, assim, o PSP foi um companheirão. Depois de 2009, cara, então ele ficou de 2005 a 2009 guardado numa gaveta. E depois disso, cara, ele virou meu grande companheirão, assim, sabe? Até em 2012 ali que eu fui ter meu primeiro smartphone, né? Então 2009, 2010, 2011, 2012, ele foi meu grande companheiro, assim. E cara, quantos jogos maravilhosos eu joguei no PSP, cara. O God of War, o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta, que acho que ainda são os meus jogos aí talvez favoritos do PSP, porque naquela época, cara, o God of War tava em altíssima. E você poder jogar num portátil de mão um jogo que era basicamente equivalente ao console de mesa era inacreditável. Eu me lembro de levar ele pra faculdade com o God of War e tá jogando assim no intervalo, assim, e a galera vinha e ficar assistindo, assim, tipo, que isso, cara? Como assim você tá jogando God of War nisso aí, cara? Sabe, a galera ficava impressionada, isso lá em 2009 já, né? Joguei muito também jogo de tiro nele, Medalha de Honra, o Medal of Honor Heroes, né? Joguei bastante nele. Joguei o Coded Arms 1 e 2, que é um jogo de tiro sci-fi também. Joguei muito o Call of Duty Road to Victory nele, que era, cara, era basicamente o jogo de Play 2 na tua mão, assim. Isso era inacreditável. O Brothers in Arms, outro jogo de Segunda Guerra maravilhoso. Depois, quando eu assisti o filme 300, né, 300 de Esparta também, saiu o jogo do 300 pro PSP, foi o único console que recebeu um jogo, né, do filme. E era um filme que eu amava muito, ainda gosto muito, né? Então ele era um jogo meio na pegada do God of War, assim, joguei muito também. Um filme que eu sempre gostei muito, que é o filme do The Warriors. A Rockstar lançou o jogo do The Warriors pro PSP e pro PS2. Quando eu fiquei sabendo então que tinha Crazy Taxi pro PSP, fiquei louco, cara. Joguei muito. Um dos meus jogos favoritos naquela época, que era o Resistance para PlayStation 3, né? Eu não tinha PlayStation 3, mas eu via o jogo, achava sensacional. E tinha o Resistance para PSP, joguei muito. O Killzone Liberation pro PSP também. Twisted Metal, cara, acho que foi o primeiro jogo, assim, dos primeiros jogos que eu vi rodando num PSP, assim. Talvez numa revista, algo assim, cara. Não me lembro mais, mas foi um dos primeiros jogos que eu realmente lembro de ter visto do PSP, me lembro, assim. Eu joguei muito, muito, muito. O Siphon Filter, né? Siphon Filter Dark Mirror. Siphon Filter Logan's Shadow, um jogo de tiro assim, de stealth, muito legal, cara. Né? O Little Big Planet, jogava muito Ghost Recon. Naquela época também o Socon tava em alta, jogo de guerra, assim, jogava muito. Monster Hunter, foi a primeira vez que eu joguei Monster Hunter, né? Tekken também, jogo de luta. E o Soul Calibur, mano. Soul Calibur eu joguei tanto, cara. E o Soul Calibur pra PSP, se você for hoje, cara, jogar num emulador, ou mesmo se você for ver esse jogo no YouTube, cara, ele é lindíssimo. É inacreditável que aquilo tá rodando num PSP, cara. Ele é muito, muito bonito mesmo, Soul Calibur. E é um jogo maravilhoso de jogar, né? Muito fluido, assim. E aí, lógico, né, cara, tinha toda a biblioteca do PS1 também. Eu jogava os Resident Evil, Dino Crisis, mano, Siphon Filter. Esses jogos de tiro, porque minha parada sempre foi jogo de tiro, né? Então, por exemplo, Metal Gear de PSP eu não joguei. Aqueles jogos japoneses, Final Fantasy, Crisis Core, tudo, eu não joguei, passei tudo batido, né? Porque eu não sou muito de jogo japonês, sabe? Então eu passei batido por muito desses jogos, assim. Mas eu jogava muito jogo de tiro, de luta, de corrida nele também, né? Inclusive, quando eu trabalhava na loja de games lá em 2011, os outros dois caras que trabalhavam na loja pegaram dois PSPs também e a gente jogava junto muito Burnout, cara, Burnout Legends. Então tinha dias que era mais lento o movimento na loja, a gente ligava os três PSP em LAN e jogava o Burnout junto, era muito da hora, mano. E aí, acho que foi em 2011 mesmo, 2010, 2011, eu comprei um PSP usado pra minha namorada, de um colega meu da faculdade, paguei bem baratinho assim. Desbloqueei ele e aí a gente jogava Mod Nation Racers junto também. Ela jogava bastante Patapom, Loco Roco, né? Então foi legal porque a gente sentava assim os dois juntos no sofá, ia pra algum lugar assim viajando, cada um puxava seu PSP. Às vezes ela ficava ouvindo música, assistindo alguma coisa, algum desenho, algum anime que a gente tinha baixado no PSP dela. E eu ficava jogando, às vezes a gente jogava de dois, assim, era bem legal, cara. Foi um momento bem legal, né? Então essa é a história de como o meu Xbox acabou se tornando um PSP e como ele ficou por anos jogado numa gaveta e eu só fui aproveitar ele muito depois, muito tarde, né? E ele é um dos poucos videogames que eu fiz questão de guardar dessa época. Então eu ainda tenho o meu PSP aqui, tá na caixa, tudo com todos os equipamentinhos dele, com a bolsinha que ele veio, com os disquinhos, com o filme do Homem-Aranha. E tá aqui, cara, firme e forte, funciona bonitinho. Eu ainda tenho vários UMDs originais aqui, que depois com o tempo foi passando, eu fui comprando vários joguinhos originais, né? Então eu tenho minha pequena biblioteca aqui. E assim, hoje em dia é muito difícil eu usar o PSP,
porque eu tenho o PS Vita, né? E o PS Vita ele tem um PSP dentro, então eu já jogo tudo ali no PS Vita mesmo. Mas, cara, o PS Vita, apesar de ser tecnicamente um monstro, né, cara, um puta de um console, ele não chega nem aos pés do PSP na questão de jogos, né? O PSP tinha uma biblioteca variada, assim, muito legal mesmo, muitos exclusivos, né? E um dia eu faço um episódio aí só sobre pérolas escondidas do PSP, que é um videogame que realmente merece mais atenção, merece mais amor, né? Gostaria muito que a Sony voltasse a fazer aí um PSP 3, um portátil, algo assim, seria muito legal. Mas é isso, mano. Eu espero que você tenha gostado. Me conta aí, tu teve PSP também? Você ainda tem? E quais foram os teus jogos favoritos, cara? Recomenda aí embaixo pra galera. Eu espero que você tenha curtido. Aquele abraço, meu amigo. Vejo vocês no próximo episódio. Fui!